Pessoal, vamos voltar para a área política com mais uma sabatina com candidatos e candidatas ao Senado pelo Distrito Federal. A série de sabatinos começou na semana passada e agora chega a hora de Flávia Arruda, candidata pelo PL. E quem também vai participar da entrevista aqui comigo é o nosso colunista do Portal Metrópolis, Igor Gadelha. Boa tarde a vocês e obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Candidata, assim como todos os seus concorrentes, a senhora vai ter 15 minutos para a entrevista. Seu tempo está na tela e começa a contar a partir de agora. Candidata, a senhora foi lançada como senadora com a chancela do presidente Jair Bolsonaro, já que atuou como ministra no governo dele. Mas a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem apoiado uma outra candidata, Damares Alves, que também é ex-ministra. A senhora se sente ofendida ou se sente, de alguma forma, triste com essa situação, já que divide ali o casal? Não, primeiro, eu acho que assim, todas as candidaturas são legítimas. Eu fui ministra e foi feito um acordo dentro da sala do presidente que eu seria candidata ao Senado e eu estou cumprindo esse acordo, né? Acho que é natural outras candidaturas. Uma divisão é sempre ruim em qualquer campo que ela seja, mas eu sou de Brasília, sou deputada federal por Brasília, construí a minha vida aqui, já estou no mandato de deputada, então, para mim, foi uma construção de algum tempo atrás, né? Começou essa construção desde que eu entrei lá, o presidente já havia falado para mim e para todos os outros, a Flávia vai ser a nossa candidata aqui em Brasília, e esse foi o acordo feito na sala do presidente e eu estou cumprindo à risca o acordo que foi feito. Candidata, a senhora foi ministra do presidente Jair Bolsonaro, mas a senhora também sempre teve um perfil ali de dialogar com vários outros partidos, inclusive os da oposição. Eu sempre notei da senhora um perfil até mais independente. A senhora não teme, sendo a candidata de Jair Bolsonaro, de também atrair a rejeição que ele tem, principalmente até no eleitorado feminino, que a gente vê nas pesquisas, ele tem uma rejeição muito grande. Então a senhora teme puxar essa rejeição para a sua candidatura? Ô Igor, olha só, eu sempre fui da política do diálogo. Fui ministra da Secretaria de Governo, que é um ministério de articulação política, e como você mesmo diz, dialoguei com todo mundo. Eu tenho isso na minha natureza mesmo, do diálogo. Eu sou de construir pontes e não de fazer muros. O que eu apresento para a população e para o eleitorado do Distrito Federal não são propostas de um lado ou de outro, e sim propostas efetivas do trabalho que eu faço já como deputada federal, da quantidade de recursos que eu trouxe para Brasília, quando fui presidente da Comissão de Orçamento, trabalhei pelo Brasil, mas principalmente pelo Distrito Federal, conheço a cidade, então eu dialogo nessa ponte, na comunicação, fazer a política de somar, de trazer para dentro. Todo mundo, ninguém agrada a todos, isso é natural que exista. Mas na política, eu faço a política da construção, do diálogo, uma política que na hora que a gente precisa, hoje, disputando uma eleição, tem várias pessoas, mas a hora que acaba a eleição, a gente fala para todo mundo. Você não fala só para aqueles que te elegeram, só os que votaram em você, você fala para todo mundo. Então, acho que a política é diálogo, independente de um lado ou de outro. A gente precisa dialogar e estar sempre falando que a população, que o Distrito Federal quer e precisa conhecer a cidade, cada cantinho dela, as suas peculiaridades. As regiões administrativas são diferentes. Eu acho que é isso que a população de Brasília espera da gente. Candidata, aproveitando, né, a senhora falando que conhece a cidade, nasceu aqui no Distrito Federal, participou do governo de José Roberto Arruda, seu marido, esteve presente também na atual gestão. Mas eu gostaria de perguntar, a senhora acha que hoje, quais são os principais problemas do Distrito Federal e o que fazer para resolvê-los? Olha, Isadora, essa pergunta é uma pergunta que traz para a gente aqui dentro muitos problemas que a gente enfrenta. Eu acho que a gente já avançou muito, né? Eu, como disse, eu sou uma típica brasiliense raiz. Eu nasci e cresci em Taguatinga, mas criada nas cidades satélites. Eu conheço as pessoas pelo nome, pelas regiões administrativas e acho que a gente tem muita coisa que melhorar. Por exemplo, o Distrito Federal é a única unidade da federação que as terras rurais não são dos proprietários. Esse é um problema assim, histórico, que a gente precisa resolver, dar essa titularidade
para os produtores rurais, essa área rural não ter, eles não podem fazer nem empréstimos, ter as suas áreas. Expansão do sistema viário de Brasília, o sistema de saúde do Distrito Federal está sobrecarregado, não está indo bem, acho que é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar efetivamente. Eu sou a favor de voltar aos convênios com o entorno, porque isso desafoga os hospitais. A gente precisa expandir metrô para Gama, Santa Maria, também para Sobradinho, Planaltina, fazer mais 2 estações em Ceilândia, mais 2 em Samambaia. Nós temos que gerar tanto o desenvolvimento econômico quanto o transporte viário em massa, a expansão. Nós temos muitos desafios, mas que eu, como deputada, inclusive, já comecei a trabalhar por eles. Eu coloquei, enquanto ministra de Estado e também presidente da Comissão Mista de Orçamento, trouxe mais de 300 milhões em investimentos para o Distrito Federal. Mas nós temos grandes desafios ainda pela frente e é para isso que eu trabalho todos os dias. Candidata, ainda falando de Distrito Federal, a senhora atuou muito perto ali na discussão e até a favor da paridade dos policiais civis do DF com os policiais federais, era uma das principais bandeiras da campanha de 2018 do governador, como ministra, também como deputada. Por que essa paridade não saiu do papel? O que aconteceu? Olha, primeiro que a gente tem uma coisa diferente de todos os outros estados, que aqui as forças de segurança são pagas pelo Fundo Constitucional. Então, a segurança pública do DF, ela tem uma dependência ainda da União muito grande. Por mais que o governo queira fazer, ele depende do aval do Congresso Nacional. Essa é uma outra barreira que a gente precisa ultrapassar. Eu costumo dizer que não adianta a gente dizer que isso é uma coisa simples. Nós somos apenas 11 parlamentares do Distrito Federal, 8 deputados federais e 3 senadores. Para quando entra essa discussão na pauta no Congresso, ela é sempre muito Mas quando muito o governo tensa. quer, a senhora foi ministra da Secretaria de Governo, o governo poderia ter ido também ali, até a senhora como ministra da Segov. É verdade. O que acontece? Naquele momento, levado ao presidente da República, ele disse, é justo, mas a gente também precisa colocar as outras forças de segurança, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, acho que isso acabou atrasando um pouco, porque aí entra uma outra discussão. Nós temos em Brasília, no Distrito Federal, a melhor segurança pública reconhecida no Brasil, mas que nos últimos anos ficou muito defasada em questões de remuneração. O policial civil do Distrito Federal, a Polícia Civil toda, ela é reconhecida como a que mais elucida casos, tem ali quadros maravilhosos, e nós temos a melhor Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do país, mas também está com um número muito reduzido. Eu atuei como presidente da Comissão de Orçamento para a gente chamar mais concursados e aumentar o efetivo da Polícia Militar, e é isso que eu brigo também, para que a gente consiga definitivamente acabar com a quebra de interstícios. Os policiais ficam na dependência eterna disso. E a Polícia Civil também. Então, acho que uma grande discussão que a gente precisa ter, e nós temos que enfrentar isso no Congresso Nacional, e aí eu volto a repetir, como nós somos uma bancada pequena, diante dos 513 deputados e os 81 senadores, a gente acaba muitas vezes saindo ali prejudicados nessa fala, porque todos os outros estados da federação olham e falam, mas o Distrito Federal tem um fundo constitucional enorme. E aí, quando a gente toca nesse assunto, ele é sempre muito delicado. Mas eu acho que essa pauta é fundamental para a gente ter independência da segurança pública do Distrito Federal, para que o governador possa intervir diretamente. Candidata, desculpa, como o tempo é limitado, a gente quer falar de vários assuntos. Agora, falando um pouquinho sobre um tema nacional, como é que a senhora vê a questão do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal por parte do Senado? Até porque é uma atribuição do Senado, né? Só explicando para quem está nos assistindo, tirar os ministros do Supremo. Olha, eu sou absolutamente do time da independência dos poderes. Nós precisamos respeitar essa independência. Eu acho que a gente passou por uns momentos muito tensos no nosso país e de um certo ativismo judiciário muito grande, e que a gente precisa separar. O legislativo, o próprio nome já diz, cria as leis, legisla. O executivo as executa e precisa também ter a independência dele. E o judiciário cuida das leis que estão ali estabelecidas. Quando a gente começa a invadir muito uma área para outra, judicializar leis que o Congresso aprovou, que o Poder Executivo sancionou, então a gente precisa
saber que a gente tem que trabalhar numa linha de respeito. E essa linha é muito tênue. Mas aí se chega, a senhora se eleita senadora, provavelmente vai ter que se debruçar sobre esse tema. Se chega um pedido de impeachment, por exemplo, de alguns bolsonaristas que querem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se chegar lá, aí usando esse argumento de ativismo judicial, como é que a senhora vai se comportar? A senhora que é candidata do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma relação difícil, né? Primeiro que eu acho que a gente não pode ir para radicalismo nenhum. A gente não pode, por uma razão ou outra, dizer a gente agora... Porque senão tudo que acontecer, quando um parlamentar faz alguma coisa, o judiciário interfere, quando o executivo e assim vai, a gente precisa respeitar. Decisão jurídica é para ser respeitada, porém sem excessos. É isso que a gente precisa defender lá. E não retirar um ou outro, é defender a independência dos poderes e não ter excesso. A intromissão do judiciário no legislativo, como tem havido muito. E eu acho que é isso que a gente precisa defender. A senhora é contra tirar, mas ali dialogar para acabar com os excessos? Não é que eu sou contra tirar uma... Hoje eu não tenho... Você falar assim, o fulano ou o beltrano, você tem que fazer isso, aquilo. A gente precisa, primeiro, restabelecer de direito o que é os poderes, a independência dos poderes. E depois dizer, olha, aqui não. Daqui para cá da alçada do legislativo, daqui para lá do judiciário, e a gente acabar com os excessos. Eu acho que o que a gente precisa acabar e combater são os excessos que têm existido. Candidata, uma das suas bandeiras é a defesa ao combate da violência contra a mulher, né? Se eleita, quais serão as suas propostas para essa área? Olha, Dora, assim que fui eleita, no primeiro ano do meu mandato, eu criei a Comissão do Combate à Violência contra a Mulher e Feminicídio na Câmara, que não existia. Acho que as políticas públicas existem, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que é vista mundialmente como uma das melhores leis, mas ainda deixa muito a desejar. A gente precisa criar uma rede de apoio. Não podemos esperar só a punição. A gente tem que trabalhar isso desde a base. E isso começa da formação escolar, temos que trabalhar esse machismo estrutural arraigado que ainda assola a nossa sociedade. As pessoas são muito... A gente vive esse machismo em todos os ambientes, infelizmente. Acho que é cultural. A gente precisa trabalhar primeiro a base. A educação é a base da sociedade. Depois, criar políticas públicas que também criem uma rede de apoio. A sociedade civil é muito importante, tem muitos projetos importantes feitos para as mulheres. A gente precisa qualificar essas mulheres para que elas consigam sair desse ciclo de violência, dar qualificação profissional, oportunidade para elas, microcrédito para elas poderem abrir os seus negócios. A gente não é uma ação simplesmente que vai solucionar esse problema. São várias ações e eu já trabalho nelas desde o início do meu mandato. Nós precisamos fortalecer porque a gente não pode mais aceitar esse triste ranking que nós temos do 5º país que mais mata no mundo. Então, é uma rede de apoio e de várias ações que estão sendo feitas, que eu trabalhei e que eu quero continuar trabalhando no Senado Federal. Candidata, a senhora era ministra da Articulação Política do Governo quando veio à tona a questão do orçamento secreto. A senhora é a favor de continuar esse mecanismo do orçamento secreto, que é tão criticado ali por alguns especialistas, dizem que carece de transparência na divulgação ali daqueles dados? A senhora é a favor da continuidade do chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator? Olha, Igor, primeiro que o orçamento secreto foi um nome colocado anteriormente, mas o orçamento é público, né? A execução do orçamento é público. Depois que a ministra Rosa Weber também pediu uma parte ali. Não. Quem indicou é que não era, mas o orçamento que está sendo executado, ele é público. Eu quero dizer o seguinte, o papel do Congresso é participar, sim, do orçamento do país, mas eu acho que a forma não está correta. Eu participei no Executivo e hoje a gente vive um processo de que o Executivo não consegue mais fazer políticas públicas, está preso à emenda. Você é a favor de rever o orçamento secreto? Eu sou totalmente a favor de rever, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma mais equilibrada, não está havendo equilíbrio. Para quem está no Executivo, está vivendo um semipresidencialismo, né? Com o Congresso todo trabalhando, dizendo aonde colocar, mas eu acho que o Congresso tem que ser participativo, porque nós somos eleitos, eu como deputada federal, eleita pelo povo, eu estou ali na ponta, eu sei a necessidade das pessoas, mas não podemos deixar o Poder Executivo preso sem ter recurso para fazer políticas públicas efetivas. Candidata, a gente tem ali os últimos segundos para a senhora fazer as considerações finais e se despedir de quem está nos assistindo. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, falar aqui para todo mundo que está nos assistindo,
que eu, como deputada federal eleita por Brasília, nascida e crescida aqui, conheço a cidade, quero poder continuar trabalhando por todos esses assuntos, mas na melhoria da educação, no investimento pesado na saúde, porque a gente não pode deixar a saúde, quem tem saúde tem pressa, na saúde não espera. Aumentar a rede viária de Brasília, eu quero poder trabalhar pela cidade que eu nasci, pela cidade que eu cresci, onde vivem as minhas filhas, que eu tenho deixado muito tempo fora, estando fora de casa, trabalhar por Brasília, que é a cidade que eu tanto amo. Candidata, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Igor. Rápido demais. Obrigado, deputada. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Pessoal, amanhã nós vamos continuar com a série de sabatinas, dessa vez com Pedro Ivo, candidato pela Rede.